Então acho que ficaram faltando isso. Então a gente pode dizer o quê? A questão estática está relacionada à possibilidade de cristalizar. Possibilidade de cristalizar quando deformada. Ih, muito estranho essa cor. Possibilidade de cristalizar quando deformada. Isso implica propriedade estática melhor. E dinâmica a gente pode associar ao fato de ter um TG menor, tá? Quando tem mais eteno. Dinâmica associada ao fato de ter um TG menor. E a gente viu que quanto menor a TG, né, maior essa questão aí de recuperação, ou seja, menor esterese. E aí a gente associa a propriedade dinâmica. Qual a quantidade usada do terceiro monômero? O terceiro monômero eu falei é um dieno, né? Então vocês podem colocar aí, o principal deles é o norborneno, tá? N-O-R-B-O-R, norborneno. Aí você poderia perguntar, por que não uso butadieno, isopreno? Né? Isso tudo está associado à reatividade, tá? Ou seja, quando você coloca 3 coisas para polimerizar ao mesmo tempo, propileno, eteno, norborneno no caso, ou um outro, eles teriam que ter uma capacidade de adicionar a cadeia ao mesmo tempo ali, né? Então se um é lento ou é rápido demais, ele vai entrar todinho naquela cadeia lá e outros vão ficar esperando, ou então os outros vão entrar e ele vai ficar esperando, porque a taxa é lenta. Então você tem que ter uma reatividade mais ou menos igual ali, para que eles todos reajam, né? Numa aleatoriedade, digamos assim, tá? Então a escolha do norborneno tem a ver com isso aí, tá? Outra coisa que a gente poderia associar a isso é o fato, ou melhor, o que é uma vantagem desse monômero aí, ele é um dieno, mas a dupla fica fora da cadeia principal, tá? A dupla que sobra. Então a cadeia fica saturada. Então isso é uma vantagem a mais para a resistência à temperatura que a gente falou, tá? Se alguém não entendeu, eu repito, tá? Então, eu estava falando do norborneno, né? É o dieno que é normalmente usado para esse tipo de polimerização aí. Aí a primeira coisa que eu falei, por que ele não um butadieno, um isopreno, né? A explicação está no fato de ele ter uma reatividade, digamos assim, mais ou menos igual, ou seja, uma velocidade de incorporação na cadeia em crescimento igual aos outros monômeros. Porque se ele for lento demais, os outros monômeros vão entrar na cadeia e ele não vai entrar. Ou se ele for extremamente reativo, vai formar primeiro o polímero dele para depois entrar os outros. Então, às vezes, certos copolímeros não podem ser obtidos por isso. Tá? Obviamente que às vezes pode ser o iniciador. Às vezes o iniciador não permite a entrada de um certo monômero ali. Às vezes por rejeição, digamos assim, devido a um grupo lateral. Né? Mas a maioria das vezes é por isso aí, por diferença de velocidade de reação. Tá? Aí a outra coisa que eu disse que é vantagem no norborneno ser usado é que a dupla que sobra, ela não fica na cadeia principal, ela fica lateralmente. Tá? Aí se vocês quiserem olhar, vocês olham na internet a estrutura do norborneno. Tá? Que é difícil escrever, eu tenho ela aqui, mas é meio chatinho, um anel aromático meio complicado lá. Então, mas qual a quantidade? 3 a 25% em massa, tá? Em massa. Como ele mais, tem uma massa molar grande, então isso em mol é bem pouco, tá? Então, em termos de mol é pouco, mas em massa é de 3 a 25%. Você vê, poxa, 25% é muita coisa, mas isso equivale a pouca coisa em mol, tá? Eu lembro na época lá da empresa que eu trabalhava que o chefe, o Etienne, né, que era o meu chefe direto assim, o mais próximo ali,
Ele falava nesse monômero, né? Na verdade, tinha o Roberto, que veio de Ribeirão Preto, estava trabalhando como bolsista lá. Ele estava fazendo as pesquisas sobre esse norborneno lá. Para mim, era como se fosse uma coisa do outro mundo. Nunca tinha ouvido falar em norborneno. Depois que eu me formei, eu tive a oportunidade, uma vez ou outra, ter acesso a meus cadernos. Eu vi que tinha muita coisa ali que eu tinha esquecido, tá? Que é normal, tá? Então, eu não estou falando dos meus professores. Estou falando que a gente esquece mesmo, tá? Mas ele estava em busca de um polímero mais amorfo lá e estava falando nesse norborneno aí. Na época, para mim, era coisa do outro mundo mesmo. E eu, de vez em quando, pego isso com os meninos mesmo, né? A gente esquece mesmo, né? Impressionante. Aquilo que importa é o que fica mesmo, né? Imagine você guardar 80% de informação. Qual a forma de produção das borrachas de etileno e propileno? Ziegler-Natta, tá? Uso de catalisadores Ziegler-Natta. Pode ser em solução ou em lama, né? Que eles falam, né? O slurry. Ziegler-Natta em solução ou o famoso processo slurry, que era o processo lá da empresa que eu trabalhava, tá? Que é uma lama. Fica uma lama de catalisador lá e o polímero vai se polimerizando. Acho que o Roberto hoje é professor da universidade lá de Ilhéus, né? Ele era lá de Ribeirão Preto, não ficou nem mais de 6 meses lá onde a gente estava. Ele era o figuraça, né? Então agora vamos para a de hoje. Tem um restinho aí. Como ocorre a cura da borracha EP? Peróxidos, né? Peróxidos, o que são coagentes? Ajudam a acelerar o processo, ou seja, acelera o processo de cura. Acelera o processo de cura. Qual o mais usado? Enxofre. Então, o que os caras falam assim, que uma vez o peróxido atacando, né, a cadeia do polímero, o enxofre tende a se adicionar lá, tá? Ele tende a se adicionar e aí facilita o processo de cura, né? Ele fala assim, que tende a transformar um radical terciário num radical primário, né? O que se fala é isso. Então é como você tende a ter um certo número de radicais terciários lá, devido à presença do propeno, e ele é o mais propício a ser o ponto inicial, porque é o mais estável, né? Um radical terciário é mais estável do que um primário, porque tem 3 carbonos, né? Então quanto maior o número de carbono ali associado a um carbono, mais estável ele é. Então ele tende a ser mais prioritariamente formado, né? Então isso às vezes tende a dificultar uma reticulação radical terciária, até por impedimento estérico mesmo, né? Você tem 3 carbonos ali. E aí o enxofre adicionando a esse radical, digamos assim, ele afasta um pouco desse agrupamento aí terciário, e aí facilita a cura, digamos assim. Oi? Ele incorpora. Porque aumentar a quantidade de propeno pode resultar em aumento do número de cisão em vez de reticulação.
exatamente pelo fato de ter mais carbono terciário, aumenta a probabilidade de ter cisão, tá? Isso aí é típico de quem estuda fotodegradação, né? Quem estuda fotodegradação sabe disso aí. Polipropileno é só cisão, quebra de cadeia, tá? Já o polietileno pode ter reticulação. Por quê? Porque não tem carbono terciário, tá? No final das contas é o quê? Dificuldade de um radical acoplar a outro por ter um carbono terciário. O carbono terciário dá mais impedimento. Então dificulta o acoplamento de um a outro, reticulando. Então a probabilidade maior de, a partir do radical, ter uma quebra daquela cadeia, tá? Ou seja, aquele elétron desemparelhado vai pegar outro elétron desemparelhado da própria cadeia, né, para ir gerando uma quebra, digamos assim, uma dupla na outra, tá? Então, quando é carbono terciário, a probabilidade é muito grande realmente de ter mais cisão, né? Então, quando aumenta isso, aumenta essa probabilidade, tá? Os estudos ali, por exemplo, que a gente faz de fotodegradação, a gente sempre espera. O polipropileno rapidinho vai quebrar a cadeia. Cisão, cisão, cisão. Agora, quando os caras fazem fotodegradação do etileno, pode acontecer de ter reticulação no início e depois cisão. Agora, depende muito do oxigênio também, tá? Depende muito do oxigênio. O próprio EVA, que eu estava fazendo agora há pouco lá, mostrou isso. Ele reticula no começo e depois começa a ter cisão. Porque o oxigênio atua muito ali, né? Então a resposta é por causa do carbono terciário, né? Cada vez em maior quantidade devido à presença do propeno. Carbono terciário é o quê? Um carbono ligado a 3 carbonos, né? E no propeno tem isso, né? Um grupo lateral metil. Então vai ter um carbono ali que está ligado a 3. Uma característica das borrachas eteno e propeno, quanto a... É para citar, né? Uma característica das borrachas eteno e propeno quanto à aditivação. Então é típico dessas borrachas ter um alto teor de aditivação, tá? Típico. Então normalmente elas têm muita carga e muito óleo. E a relação disso com a massa molar da borracha? Ou seja, o que eu quero dizer com isso aí? Quanto maior a massa molar da borracha, maior a capacidade de aceitar níveis altos desses dois aditivos que eu falei principalmente. O que implica em termos de taxa de cura? Tende a reduzir. Tende a reduzir. Interferência do óleo aí, tá? Que a gente sabe, o óleo é hidrocarboneto, né? Hidrocarboneto também tem sua reatividade lá. Então o que se diz normalmente é que quando tem muito óleo, tende-se a priorizar, ou melhor, tende-se a aumentar as ligações intramoleculares em relação às intermoleculares, tá? Tende-se a aumentar a quantidade de ligações intramoleculares em comparação às intermoleculares. A gente pode até pensar aqui também, né? Claro, o efeito do próprio diluição. Se você tem muito óleo no meio, vai dificultar a cura acontecer, né? Vai ser difícil uma cadeia polimérica encontrar outra, cada vez mais, porque está diluída no meio de muito óleo.
e até a carga também. Então você pode pensar nessa redução da taxa de cura por isso. Mas também tem esse outro efeito aí, de tender a aumentar as reações intramoleculares comparadas inter. Então, no caso intra aí, você poderia pensar reação, apesar de ser um conceito totalmente intra, né? Reação próprio óleo-borracha, né? E não borracha-borracha. Tá? Porque o peróxido, você sabe, o peróxido ele faz o quê? Gera radicais, né? Ele gera radicais e arranca o hidrogênio da cadeia. Se tem muito óleo, ele pode tirar isso do próprio óleo também. Eu não vou ter texto sobre isso não, tá, gente? Bem pouquinho, tá? Vocês escrevem o mais que você puder. Uma frase para lá, outra para cá. Na verdade, o texto que eu tenho é mais baseado nesse aqui, que é um que eu usava mais. E tem muito pouco sobre isso aí. Muito pouco mesmo. Sobre essas borrachas especiais, né? Mas está bem completo o que eu estou falando para vocês, né? Qualquer dúvida vocês falam aí. Tá? O que dizer da extrusão e calandragem das borrachas de eteno e propeno? Estruda bem. Estruda bem. Principalmente se tiver altos níveis de carga e óleo. Qual é a próxima? Qual o problema de curar em ar quente quando se usa peróxido? Pode fazer uma analogia tranquila com a fotodegradação, por exemplo, né? Melhor, com a fotodegradação não. Com a cura, por exemplo, de artefatos usados em prótese, né? Os caras usam prótese lá, você vai ver que eles, polietileno, por exemplo, eles para curar, eles sempre usam vácuo. Cura no vácuo, cura no vácuo. Por quê? Porque se cura no vácuo não tem oxigênio. E eles buscam reticulação. Né? Então, se você cura no vácuo o polietileno, ele vai tender a ter um alto teor de reticulação. Por quê? Porque não tem carbono terciário. Tá? Agora, se tem oxigênio, acaba tendo um monte de reação que implica em cisão, termooxidativas, né? Que acaba gerando cisão. Então, no caso aí, quando você cura na presença de ar quente, eu vou falar um pouco das formas de cura, né, mais na frente, associado aos processos, né? Você pode curar a borracha em micro-ondas, né? Você pode curar em leite fluidizado, né? Ela passa num leito lá, partículas aquecidas ali de material cerâmico, né? Vidro, né? E aí ela aquece e cura. Pode passar num banho de sal para aquecer e curar, né? E também pode ter um processo como se fosse um autocisalhamento para gerar muito calor e daí ativar a cura, né? Se você for ver o processo de cura de um pneu, você vai ver que é em vapor, né? Um vapor, né? Ou seja, sob pressão e temperatura alta, como se fosse uma panela de pressão. Para quê? Para ativar o sistema de cura, depois que ele está moldado lá na forma final, né? Então você tem várias formas. E aqui você pode curar em ar quente. Você poderia pensar em quê? Numa estufa. Uma estufa sem ser com ar quente, né? E a gente vai falar, por exemplo, da cura em autoclave também, né? Então a cura com ar quente é o quê? A cura na presença do ar em temperatura alta. Então, se existe isso, aí vem a analogia que eu estava fazendo, né? Pode-se ter cisão em vez de cura, tá? Devido à presença do oxigênio. Tá? Então ele desviaria o caminho inicial que ele tenderia a ter, que era reticulação, ou seja, o peróxido faz o quê? Tira o hidrogênio da cadeia. E esse hidrogênio é para reagir com outra cadeia interligando a ela. Agora, se o oxigênio entra no meio aí, ele pode desencadear reações de cisão. Tá? Então, no final das contas é isso. Se tiver ar, ele vai desviar de reticulação para cisão. Tá? Principalmente na superfície, porque é onde o ar está presente. Tá?
Teve uma vez que eu fiz um trabalho de cura de ultra-alto com peróxido, né? Era para aumentar a resistência à abrasão, né? Assim como no caso da prótese, como eu estava falando, né? Eu estou falando de polietileno porque aqui é eteno e propeno, a mesma composição, né? E aí no caso eu colocava lá no pó do polímero o peróxido num certo nível, e a partir de certa temperatura, né, de prensagem, ele começa a decompor, né? Ele começa a se decompor. Mas sendo que eu usei o mesmo método que eu estava usando para o polietileno de ultra alto normal, sem o aditivo, que é o quê? Eu encostava uma placa na outra com o pó ali só para pré-aquecer durante 20 minutos. E aí eu peguei e fiz isso com a formulação com peróxido. Aí o que aconteceu quando eu moldei? Estava cheio de bolha, né? Por quê? Porque durante esses 20 minutos iniciais, o peróxido se decompôs e gerou CO2 também. E ele ficou lá dentro, quando moldou, estava cheio de bolha. Aí qual foi a solução lá? Eu conversando lá com o Alan, que era o chefe, a gente resolveu, desde o início, jogar pressão alta mesmo. Desde o início, desde a pré-prensagem mesmo. Já jogava a pressão alta, então qualquer gás gerado já era expulso. Então aí a placa saiu perfeita, né? E com o detalhe de sair mais transparente. Por quê? Porque quando você tem reticulação, que foi o caso aí que aconteceu, a reticulação dificulta a cristalização do polímero, né? E aí o polímero fica mais transparente. Mas a gente, quando fez um teste de abrasão lá num banho de areia, em 48 horas, né? Aí mostrou que ele desgastou bem menos, né? E era o objetivo lá. O chefe realmente mostrou, eu mesmo fiz os ensaios de abrasão, tudo, e mostrou uma redução muito grande da perda de massa, né? Você mede massa antes de colocar no banho de areia e depois de 48 horas, né? E aí ele perde massa ali, porque é um atrito ali junto do banho de areia, que o corpo de prova fica girando lá dentro. É uma das formas de medir a abrasão, né? Eu acho que ali no Senai ali, eles usam uma lixa, né? Um cilindro com uma lixa, uma espécie de lixa para desgastar, né? Tem vários testes de abrasão aí. É a tribologia, né? Você deve estudar em alguma disciplina aí. Então vamos lá. Que aspectos quanto ao tipo de carga deve-se evitar em formulações com peróxido? Cargas ácidas. Tá? E quanto ao nível de óleo? Tem que tender a usar um pouco menor, tá? Tem até uma coisa que eu queria falar, deixa eu ver onde era. Ah tá, lembrei. Ali em cima, quando eu falo o que implica em termos de taxa de cura, ou seja, se você quiser usar muito óleo, qual seria uma solução para recuperar essa taxa de cura? É usar um pouco mais do terceiro monômero, tá? Do dieno. Tá? Que aí você aumenta as duplas e tende a recuperar um pouco essa capacidade de cura, tá? É uma solução. Então, se você quiser usar altos níveis de óleo, você vai buscar uma borracha de EPDM com maior nível de dupla. O que eu falei para vocês na aula passada é que 95% dessas borrachas de etileno e propileno são as de dieno, são as EPDM, não a EP, tá? Então lá dentro você tem vários grades, como a gente falou, 3 a 25% de noboneno. Então varia, as empresas vendem grades diferentes, né? Então uma solução seria aumentar, né, o percentual de eno lá. Então esses fatores aí todos tendem a, digamos assim, diminuir o rendimento do peróxido, tá? Essa última pergunta aí.
Eu não sei se eu falei na aula passada sobre a possibilidade de usar enxofre, né? Mas não esqueçam disso, tá? Quando é EPDM, tem o dieno. Se tem dieno, tem dupla. Se tem dupla, pode reticular com enxofre, tá? Não esqueçam disso, não. Então vamos para as outras borrachas. Bom, para fechar aí uma pergunta. Se a gente fosse enquadrar essa borracha que a gente falou aí, resistente a solvente ou resistente a temperatura, ela está em qual? Essa que a gente acabou de falar. Temperatura, por quê? Porque ela não vai ter algum enxofre, a reação de enxofre. Não por isso. Não por isso. Ela pode ser curada com enxofre. Eu entendi sua associação aí. Por isso que é complexo o mundo das borrachas, né? Mas está dentro de uma resposta que eu te dei também um dia desses. Que a gente associa muito, apesar sim de ser um fator a se pensar. Mas a gente associa muito se tem dupla ou não, né? Então, no caso aí, ela é saturada. Então, mesmo que você cure com enxofre, no caso da EPDM, que eu disse aí no final, ela é considerada resistente à temperatura, ou seja, você pode usar por longo tempo que ela não vai oxidar, que ela não vai... Por quê? Porque é saturada. Mas a pergunta é, por que ela é considerada resistente à temperatura e não a solventes? Só para fechar mesmo, isso aí já está respondido na lista de exercícios. Já que a gente fez a classificação em 2 tipos especiais, além daquelas 3 lá. Resistência solvente e resistência à temperatura. Por que essa aí é só a temperatura? Porque é polar, porque esse gráfico ali, cadê o gráfico? Está mostrando, né, que ela está lá no canto direito. Tá? Está lá no canto direito. Borracha polar, tá? Quem quiser fazer especialização em borracha, Instituto de Macromoléculas, eu acho que eu já falei aqui, né? Heloísa Mano, tá, gente? Rio de Janeiro. No Brasil, eu acho que é o lugar melhor, tá? Deixa passar as eleições. Então aqui é a resposta da primeira, da segunda parte aí. Um é acetato, outro é acrilato, tá? Então qual a diferença entre um grupo acetato? Então, por exemplo, a gente diz que o monômero, não sei o que, acetato, então seria isso aqui. O acrilato seria isso aqui, tá? Obviamente que aqui teria uma dupla se fosse monômero ainda, né? Então, acrilato é esse, acetato é esse. Ou seja, é um éster lateral, né? Então, se você olhar aqui, isso aqui é um eteno, né? Praticamente. A diferença é o grupo lateral. Então, quando o grupo lateral é esse aqui, ele é chamado de acrilato. Quando é esse aqui, ele é chamado de acetato. São ésteres laterais. Né? A diferença é que aqui, acoplado ao carbono, é um carbono, e aqui é um oxigênio, tá? Então, o primeiro aqui é vai ter até um seminário aí na UFMG, né? Acho que é sobre a ABPOL, né? ABPOL Minas, tá? Em novembro, se vocês tiverem interesse, tá rolando um e-mail aí com o folder. De repente, se vocês olharem na internet, vocês podem achar. Se alguém se interessar, eu tenho um e-mail, posso mandar também. Que aqui existem as ABPOs, né, digamos assim, regionais, né? Que existe a ABPOL, que é a Associação Brasileira de Polímeros, mas tem, por exemplo, a ABPOL Rio, né? A ABPOL Nordeste, né?
que eles fazem reuniões lá, fazem os seus... E aqui está começando a Bepal Minas, né? Estão tentando aumentar, né? Fortalecer, né? Como diz a gíria, né? E vai ter uma apresentação, sei lá, como se fosse um mini congresso, né? Local. De repente, se alguém tiver interesse, né? É aberto para estudantes também, tá? Você é afiliado? Da ABPOL eu sou sim. É porque é uma coisa automática. Eu sou filiado, sim. Mas não é obrigado a ser não, tá? De vez em quando no Rio tem um café com polímeros, por exemplo, né? Eles fazem reuniões assim para mostrar os trabalhos e tal, né? Trabalhar em conjunto, sei lá. Então, eu queria que vocês fizessem aí os meros do acrilato de etila e acrilato de butila. O que é isso? O R, tá? Então, quando é etila, vai ter 2 carbonos. Quando butila, vai ter 4. Tá? Obviamente, aqui é H, completa com os Hs aí, tá? Então, o R está associado a esse nome final, tá? Então, isso tudo aqui é acrilato de etila. Seria 2 carbonos a mais aqui no R. E de butila, 4 carbonos. Se quiser olhar aí na própria tabela, tem, tá? Na própria tabela tem. Aí tem o poliacrilato. Ó. Então ali tem 2, o etilo e o butilo é o último. O segundo e o último. Então, analise a tabela a seguir. Vocês vão analisar e me falar. Por gentileza, né? E aí? Alguém quer falar alguma coisa? Nada a declarar, só na presença do advogado. É só comparar o poliacrilato com o poliacrilato. Faz uma análise aí. Pelo que eu vi, tudo me parece que quanto maior do que o lateral, esse constituinte ali, menor TG por causa do afastamento do lateral. Certo. E comparando com o da direita aí. Por que é maior? Não sei. Por que aumenta? Porque vai de 0 para 72, embora há controvérsia aí, normalmente o PMMA, que seria esse primeiro, né, da direita aí, a gente considera 100 a 110 ATG, né, aí está 72. E isso é normal, né, sempre vai ter uma variação ali. Porque eu tô metido, né, que dá uma... Que exatamente enrijece a mais, tá? Impedimento estérico, tá? Então enrijece mais ainda a cadeia quando você tem 2 grupos, né? A não ser que eles sejam iguais, tá? É muito interessante. Quando eles são iguais, às vezes a TG baixa muito, tá? Não precisa nem ser polar. É muito interessante.
Mas quando eles são diferentes, você tem um enrijecimento muito grande, né? Então dá para comparar, é só ver, né? 0,72, menos 23,47, menos 51,33. Então aí só foi apenas o acréscimo de um CH3 lateral, né? Trocou um hidrogênio por um CH3. Tá? Então, quem lembra do nome, do porquê aumentar o grupo lateral diminui a TG, pegando só o acrilato agora? Ele falou ali, afastamento das cadeias, mas alguém lembra o nome disso? Efeito plastificante, tá? Efeito plastificante. Porque muitas vezes aumentar o grupo lateral aumenta a TG. Mas quando esse grupo é flexível, que é no caso aí, né, ele não tem um papel de aumentar a rigidez, e sim de afastar a cadeia, como ele falou ali. Tá? Então, quando o grupo é flexível, o efeito de afastamento sobrepõe o efeito de enrijecimento. Tá? Então a TG acaba caindo. Obviamente que existe um limite de tamanho para esse grupo. Tá? Porque depois ele pode até cristalizar, se ele crescer muito. Então acaba o efeito. Tá? Mas até certo ponto ele tem o efeito de baixar a TG. Tá? Então, ó, bem interessante, né? São polímeros que a gente chama de acrilato. E aí não precisa copolimerizar com polietileno. E eles são borrachas, tá? Eles são borrachas. TG-60, por exemplo, né? O poliacrilato de butilo. Tem aí a sua polaridade e tem a saturação. Então são borrachas especiais por isso. Sendo que se a gente olhar aqui, onde é que estão eles aqui? Eles seriam a ACM e a EAM, tá? Então a ACM é a borracha de acrilato, propriamente dita, e a EAM ela é um copolímero com eteno, tá? É um copolímero com eteno. Então por que ela está mais na direita aí, comparada à ACM? Por ser copolímero, aumentando o percentual de um grupo apolar, né, que é o eteno. Então, se tem eteno e a outra não tem, ela é mais apolar, portanto, absorve mais compostos apolares. A EAM. Então, a copolimerização com dienos possibilita o que a ACM? Curar com enxofre. No caso, se quiserem colocar entre parênteses, butadieno e isopreno seriam dois comuns usados, tá? E com éter de glicidil? Cura com ácido carboxílico, tá? Isso aí vai ficar mais claro aonde? Quando eu falar da resina epóxi.
Resina epóxi é um diglicidil éter de bisfenol A. Né? Então esse glicidil são exatamente as pontas da cadeia lá de resina epóxi que são curadas com ácidos e com aminas. Tá? Então o que é um glicidil? Ou seja, aí vai ter um grupo assim, tá? Ou seja, esse anel aqui é o responsável por essa cura com ácido que eu falei. Ou seja, ele vai estar nesse grupo lateral da cadeia. E isso aqui é reativo demais, porque é um anel de 3 membros que os caras falam, né? Então existe uma tensão associada a esse anel que possibilita uma alta reatividade, né? Então você vai ver que a resina epóxi, ela tem exatamente isso nas extremidades dela. A resina epóxi é toda assim, tá? Com 2 grupos. E aí você cura com ácido ou com aminas, tá? Então é o mesmo princípio, tá? E esse último grupo aí, cloretil vinil éter ou vinil cloracetato. Cura com poliaminas, tá? Normalmente não tem muito material sobre esses polímeros, né? Mas dá para fazer uma boa correlação, né? É o aspecto principal, né? Fazendo as correlações e buscar motivação, né? Eu acho legal esses assuntos assim. Eu sempre busquei tentar falar mais, cada vez mais dos polímeros e falar da estrutura com propriedade, sempre busquei isso. Eu acho que às vezes falta um pouco, né, no pessoal de polímeros. Às vezes eles não querem muito associar, né? Agora, onde está o elétron, onde está o radical, nem sempre precisa, tá? Isso aí é coisa mais de química, tá? Cadê o elétron? Cadê o... Calma. Vamos lá. Copolímeros de etileno com acetato de vinila e com acrilato são borrachas. Explique. Ah não, tem outra antes, né? O que dizer da resistência à água e vapor das borrachas de acrilato? Hidrolisa, tá? Ou seja, é baixa. Elas hidrolisam. Grupos éster, né? Mas no fundo, tudo é química e física, né? E matemática. É química, física e matemática. O resto é só emprego. Então vamos lá. Hidrolisa porque tem grupos éster lá, tá? Copolímero de etileno com acetato de vinila e com acrilato são borrachas. Explique. Cadeia irregular, TG menor que ambiente, tá? Cadeia irregular, TG menor que ambiente. Agora, por que é necessária a razão próxima a 1 para 1? Para que não cristalize, ou seja, vai eliminar a cristalização. Tá? Tem o TCC aqui do Renato, ele fez um EVA com até 19% de acetato de vinila e mesmo assim tinha uma cristalinidade ainda razoável. Tá? Ele fez um com 10 e com 19. E tinha uma cristalinidadezinha razoável, apesar de ele estar sempre mais flexível ali, aumentando o acetato de vinila, né? E aí é o EVA famoso que a gente conhece, né? Você usa como plástico, né? Sei lá, várias aplicações aí, né? Brinquedos, né? Tatame, etc. Mas 50-50, você pode dizer que a cristalinidade foi eliminada mesmo, tá? Mas lá no caso dele, até 20% ainda tinha bastante, né? E foi uma coisa que impressionou muita gente na hora de desenvolver o trabalho, é a ausência de literatura sobre um polímero assim. Em livros, né? Em paper você acha, mas
Em livro, realmente, muito pouco. A que se deve a resistência ao calor, oxigênio e ozônio? Cadeia saturada, né? Cadeia saturada. E a não reticulação com enxofre? Também. Se colocar eventualmente um grupo lá que possibilite isso, ok. Mas não é a via comum, tá? As borrachas de etileno acrilato normalmente têm um terceiro monômero com grupos ácidos laterais. Qual é o objetivo? Reticulação com aminas, tá? Vou tentar fazer um quiz na segunda-feira, tá, gente? Valendo um ponto, tá? Umas coisinhas para marcar lá. Até o que a gente deu até hoje, tá? Um ponto e eu tiro esse ponto de algum lugar, não sei. Da prova, talvez. Da prova. Porque eu não vou abrir mão de 4 pontos que são exercício de marcar lá no final, tá? Tem 4 pontos lá no final que eu faço um apanhado da disciplina inteira de marcar e vocês fazem ali 4 pontos. Não. 4 pontos não. Vamos lá. As borrachas de etileno acrilato normalmente... Ah, não, já falou. Quais as duas borrachas de poliéter mais importantes? Aqui vamos achar ela no gráfico. CO e ECO, tá? CO e ACO, tá? Por que não tem M aí? Porque não é metílica. Diferente das lá de cima. A lá de cima é tudo, ó. Quando coloca eteno lá para virar um EAM, vai continuar metílica. Essa CO já não é metílica. E nem a CO. Então, quais as duas mais importantes? Já falou aí. Então, o que é a CO? É a de epicloridrina, tá? E a outra é mais... Então, uma é a CO e isso mais isso dá a CO. Estrutura da epicloridrina. Também outro monômero da resina epóxi, tá? Ou melhor, outro monômero não. O monômero responsável pelo famoso anel ali que eu tinha falado ainda há pouco, tá? Então, se vocês quiserem entender o mero aqui, você pega aqui.
pegar um botão mais novo aqui. Tá? Então tem essa quebra aqui. E aí você vê o mero assim, tá? E aí só dá uns 90 graus aqui. Uma rotação de 90 graus. E aí tá a explicação de não ser mais metílica, tá? Então ela é um poliéter, tá vendo? Acho que eu falei ali. As duas borrachas de poliéter. Vou até botar assim para ficar melhor. Se copolimerizar com óxido de etileno para virar ECO, vai ser assim, né? Tá? Só para... Então, o que a gente pode ver aqui? Se eu aumento o nível disso, o que acontece com a TG? Reduz, tá? Então, se você quiser uma flexibilidade de temperatura menor, você vai usar essa, ou seja, o copolímero, tá? Agora, não pode usar o óxido de etileno puro, porque senão ele cristaliza, né? Porque aqui é muito regular essa cadeia. Então vamos lá. As duas borrachas estão aí, faça a estrutura. Qual a desvantagem da borracha de epicloridrina? Seria uma temperatura... uma TG alta, ou seja, digamos assim, fragiliza em temperatura relativamente alta, tá? Essa é a melhor explicação. E é por isso que, de repente, substituir pela ECO é vantajoso nesse aspecto que eu acabei de dizer, porque você aumenta o percentual de um grupo lá que vai baixar a TG, que é esse aqui, tá? Essa ligação aqui, gente, extremamente flexível, tá? Carbono-oxigênio. Isso faz baixar a TG, tá? A ligação CO é mais flexível que a ligação CC, tá? Mais flexível. Agora, pronto, é isso aí mesmo. O que eu queria dizer era, se tivesse só um grupo carbono, tá? Se tivesse só um C e um O, aí a polaridade sobreporia isso, tá? E você vê isso bem no POM, que é o poliacetal, que é o polióxido de metileno, ou seja, ali é polióxido de etileno, porque tem dois. O polióxido de metileno, que é um só, a TM é maior que o polietileno, falando em TM, tá? Porque a TM alta é a TG alta, né? Agora, quando você tem dois, já baixa muito em relação ao polietileno, por causa da redução da polaridade e o predomínio da flexibilidade, tá? Isso é muito interessante. Então, no caso ali, a TG abaixa muito, exatamente por causa da cadeia ser mais flexível, tá? Ligação carbono-oxigênio é muito flexível. E o fator polaridade não é tão relevante quando se tem só um CO, em vez de dois Cs, como tem ali. Então, aí no caso, se aumenta a quantidade de óxido de etileno, a TG reduz, tá? Então, vamos lá. Falo das características. Rebound, barreira gases. Rebound, baixo, tá? Característica da borracha epicloridrina. Os caras falam um monte de resenhas, mas a gente pode pensar em quê? Simplesmente na TG ser muito alta. TG menos 15, mais ou menos.
Então, está muito perto da TG a temperatura ambiente. Então, é de se esperar que ela não tenha uma boa capacidade de recuperação, né? Então, o rebound é baixo. Agora, o que os caras citam normalmente? E eles citam isso, é muito interessante, porque existe uma analogia com a borracha butírica, que eu vou falar mais na frente. Que ele fala no movimento lento do grupo lateral, tá? Isso é uma coisa que não existe, assim, uma grande, né, literatura sobre isso, né? Mas você vai ver também na borracha que tem, que é a butírica, que eu vou falar mais na frente, que é exatamente essa borracha aqui, que ela é muito importante porque ela é usada como câmara de ar, né? Então aí quando eu estou dizendo barreira a gases, não é isso? Barreira a gases é alta. Então eu posso tranquilamente associar com essa, porque esse aqui é usado exatamente em câmara de ar, tá? A borracha butírica. Ela é pneu sem câmara. Revestimento interno é de borracha butírica, tá? Então ela é muito usada, né? Exatamente pela aplicação de pneus, isso aqui. Mas eu vou falar mais na frente. Mas eu posso já aqui fazer uma analogia com essa, porque ela também tem alta barreira a gases. E a explicação dada é exatamente pelo movimento lento do grupo lateral. Tá? Eles explicam exatamente por isso. O movimento lento do grupo lateral faz com que ele tenha uma barreira a gases muito grande. Tá? E apesar de aqui não ser tanto, né, aqui você soma um pouco com a regularidade da cadeia. A regularidade da cadeia permite uma aproximação muito grande delas. Né? E aqui você poderia, sei lá, pensar um pouco na polaridade, por exemplo. Mas o que é sempre citado é o movimento lento desse grupo lateral. Tá? E essa também tem um rebound baixo, muitas semelhanças dessas duas. Tá? O rebound também é baixo, mas sempre que essa aqui tem uma TG bem baixa, em torno de menos 70. Então, nem sempre a gente pode explicar só pelo fato da TG ser alta, como eu falei para essa. Né? Esse movimento lento ajuda muito aí. Então, como é que eles detectam isso normalmente? Numa análise dinâmico-mecânica, né? Que às vezes você vai ver uma tangente de perda ali numa faixa um pouco estreita, né, digamos uma coisa assim, nessa eles detectam uma faixa meio grande. Né? É uma coisa bem interessante, tá? Então, é como se ela tivesse uma dissipação numa faixa grande ali. E é exatamente isso. Se vocês quiserem anotar aí o que eu falei, tá? Vamos ver se vocês pegaram aí. A barreira, o rebound é baixo e a barreira a gases é grande, tá? Da borracha de cloridrina. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é uma TG alta, menos 15, tá? Mas a explicação mais dada para essa borracha aí é essa história desse movimento lento do grupo lateral, tá? Eles sempre falam que o grupo movimenta meio que lentamente e a TG, apesar da TG não ser só um movimento de um grupo lateral, ela é muito dependente disso, né? Então eles associam muito a esse movimento lento desse grupo lateral a essa barreira a gases aí, tá? Aí eu falei algumas coisas da primeira lá, né? Eles detectam uma faixa grande de transição, né? E também a regularidade da cadeia lá de cima, né? É um outro fator que ajuda a aproximar e, portanto, reduzir a difusão de gases, tá? Seria essas coisas aí que a gente poderia citar. 10 e 7. 10 e 10 a gente para, tá? Tá. Que diferença tem a SO da CO? Então a gente já colocou aí TG menor, né? Porque tem menos daqueles grupos laterais. Porque ali não é só o grupo lateral por ser grande, mas também por ser polar, né? Ele é grande e polar. Menos 40 a TG, a mais usada, né, a comercial. Então isso faz o quê? Faz com que ela mantenha a flexibilidade em temperatura baixa, né? Flexível em temperatura baixa. E não perde muito em resistência a óleo, né? Se vocês olharem no quadrinho aí,
ela não perde muito, está bem próximo ali. Tá? Reduz um pouco, mas não tanto. Então, se eu falo em flexibilidade, eu posso falar também em resiliência maior, tá? Não perde muito em termos de resistência a óleo. E nesse caso você vai ver que elas estão bem próximas aqui, tá? Então, como eu disse, eu posso pensar como também uma borracha de maior resiliência, tá? Vulcanização, aminas, ureias. Então, o polietileno clorosulfonado, vou só dizer introdutoriamente. Então, ele é uma borracha, mas diferente das outras lá, por exemplo, EP, EPDM, que havia uma copolimerização, aqui ele faz uma modificação química do polietileno. Tá? Então, eles obtêm o polietileno e submetem o polímero a um tratamento químico. Então, isso é o quê? Substituição de hidrogênio por grupos, né? Cloro, sulfônios e cloro. Né? Tá? Então, se vocês quiserem colocar aí SO2Cl, tá? Quando eu digo cloro sulfonado, estou pensando em grupos laterais SO2Cl. Tá? Além de grupos Cl sozinhos. Então, quando é cloro sulfonado, ela tem grupos laterais cloro e grupos SO2Cl. Então, isso é devido a quê? Modificação química, tratamento químico do polietileno. Então, primeiro obter o polímero, para depois fazer a modificação, tá? Pronto, a aula que vem a gente continua, tá? A gente poderia terminar, mas vamos assim hoje.